Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu trago uma super novidade, um curso muito bem preparado, focado na banca da VUNESP. Faremos uma série de aulas de História do Brasil e também de História Geral, trazendo todos os principais temas e a forma pela qual a VUNESP costuma cobrar esses assuntos. Na nossa aula inaugural em especial, trataremos sobre a Primeira Guerra Mundial, este importante conflito bélico travado entre 1914 e 1918 e que envolveu dois blocos beligerantes principais. De um lado estava a Tríplice Aliança e do outro lado estava a Tríplice Entente. Evidentemente que uma série de outros países acabaram se incorporando de lado a lado nesse conflito. Conflito este que, segundo o historiador Eric Hobsbawm, dá início ao século XX. Na sua obra A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914-1991, este referido historiador trata com grande atenção a chamada Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, uma guerra extremamente sangrenta que deixou uma série de consequências catastróficas para a Europa, principalmente. Afinal de contas, os principais combates aconteceram na Europa. Então, nessa aula, vem comigo aí, meu amigo, minha amiga, que a gente vai apresentar as principais características deste importante conflito. Vamos falar sobre as causas que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos apresentar também as principais fases da Primeira Guerra Mundial, a guerra de movimento, a guerra de trincheiras. Vamos falar sobre a entrada dos Estados Unidos no conflito, sobre a saída da Rússia e, principalmente, trataremos também sobre as principais consequências que essa guerra tão sangrenta deixou não apenas para a Europa, mas para o mundo inteiro de uma forma mais generalizada. Então vamos lá, vamos começar a estudar sobre a Primeira Guerra Mundial, já apresentando o Tio Sam, né, que foi utilizado para fazer a propaganda dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial para a convocação dos soldados norte-americanos que participaram desse conflito. Então, olha só, adivinha quem deveria estar estudando? É você. Você que está me assistindo agora, já pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega a sua caneta para fazer as anotações e conseguir assimilar o máximo de conhecimento, porque a gente vai trabalhar de maneira bem aprofundada para que você tenha uma aprendizagem histórica bastante significativa. Então, vamos em frente, que a gente não pode perder tempo. A gente começa a aula de hoje, pessoal, falando sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. É de fundamental importância, é de importância vital para que você tenha uma compreensão melhor do que foi a Primeira Guerra Mundial, você entender o contexto geopolítico da Europa àquele período, ou seja, o contexto histórico europeu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. É esse contexto histórico que eu deixo aqui na lousa para você, pessoal. Período que vai de 1870 até 1914. É importante compreender esse processo histórico, porque ocorrem fatores fundamentais, fatores preponderantes que vão colocar o mundo ali naquele clima tenso que acaba gerando uma guerra de dimensões mundiais. Não é à toa que se chama Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Começando a analisar o processo de unificação da Alemanha. Muito importante compreender esse processo, gente.
O processo de unificação da Alemanha, que vai ser um país protagonista na Primeira Guerra Mundial, está ligada à ação do Reino da Prússia. A Prússia é o mais rico e industrializado reino da Confederação Germânica, lidera o processo que levou à unificação da Alemanha. Você sabe muito bem que a Alemanha e também a Itália são dois países europeus que tiveram unificações tardias, demoraram para consolidar o seu processo de unificação, que só foi processado definitivamente no final do século XIX. A Alemanha e a Itália vão se unificar, respectivamente, lá em 1870 e 1871. A unificação alemã, então, é liderada pela Prússia, com uma atuação importante do primeiro-ministro da Prússia, o chanceler de ferro, Otto von Bismarck. Bismarck vai ter uma atuação fundamental, uma atuação importantíssima dentro do processo que levou à unificação da Alemanha, que se consolidou após a chamada Guerra Franco-Prussiana. Guerra Franco-Prussiana, travada entre 1870 e 1871, envolvendo de um lado a França, governada à época pelo imperador Napoleão III. Napoleão III governava a França na condição de imperador. E de outro lado estava a Prússia que tinha Bismarck como chanceler de ferro, o primeiro-ministro. Então nós temos a Batalha de Sedan, que é decisiva para os destinos dessa guerra, onde nós temos a vitória da Prússia. A vitória da Prússia consolida o processo de unificação da Alemanha, que tinha começado bem antes, lá com a formação do chamado Zollverein, aquela união aduaneira que existiu entre os membros da Confederação Germânica, mas que só se consolida definitivamente com a coroação do primeiro Kaiser da Alemanha, Guilherme I. E ele foi coroado em solo francês. Olha só que coisa impressionante, pessoal. A coroação do primeiro imperador alemão se deu em solo francês. Foi lá na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes que coroou-se, então, o primeiro imperador, o chamado Kaiser, o primeiro Kaiser da Alemanha. E como consequências dessa citada Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos a incorporação de dois territórios ricos em carvão mineral e minério de ferro. A Alsácia e Lorena, dois territórios historicamente franceses, foram incorporados pela Alemanha. Isso mesmo, a Alemanha venceu a guerra, tomou esses dois territórios da França. E mais do que isso, o Império de Napoleão III literalmente ruiu quando a França foi derrotada nessa guerra. Então surge uma grande potência no continente europeu, que é a Alemanha. O surgimento da Alemanha, a unificação da Alemanha consolidada em 1870, 1871, vai promover um desequilíbrio das forças no continente europeu, porque a unificação da Alemanha será acompanhada de um grande processo de industrialização. A Alemanha vai crescer a olhos vistos, com uma grande produção industrial, produção de minério de ferro, produção de aço, começando a rivalizar seriamente com a Inglaterra. A Inglaterra, que era a principal potência do mundo capitalista até então. A derrota francesa nessa guerra franco-prussiana vai fazer com que o forte nacionalismo francês
esteja extremamente ofendido. E os franceses vão desenvolver, no período que vai de 1870 até 1914, um nacionalismo bastante exacerbado, que é o chamado revanchismo francês. Ou seja, a França não admite essa derrota. A França fica exigindo uma revanche com a Alemanha. A França não aceita ter perdido os territórios de Alsácia e Lorena para os alemães. O forte nacionalismo francês foi atingido no seu âmago, no seu interior. Então os franceses ficavam ali, com o seu ego ofendido, exigindo uma retratação, que seria uma revanche contra a Alemanha. Como já falamos, a Alemanha, após o seu processo de unificação, vai ter um grande desenvolvimento industrial e bélico. A produção de aço da Alemanha vai crescer de maneira exponencial. E a produção de armamento vai ser outro destaque importante. A Alemanha, inclusive, implantando o serviço militar obrigatório. Este período, que vai de 1870 até 1914, é marcado por grandes rivalidades imperialistas. Devemos conceber a Primeira Guerra Mundial como uma guerra essencialmente imperialista. Os principais fatores que vão levar o mundo a essa verdadeira catástrofe estão ligados a interesses econômico-financeiros. É a fase do capitalismo financeiro e monopolista, após a chamada Segunda Revolução Industrial, que levou as potências europeias a uma verdadeira corrida por colônias. Colônias localizadas na África e na Ásia. Colônias estas que deveriam fornecer matéria-prima barata, fornecer também mão de obra barata e mercado consumidor. Essas potências europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e até mesmo potências periféricas como Portugal e Espanha vão começar essa verdadeira corrida em busca de colônias. E em relação à Alemanha e à Itália, dois países que se unificaram tardiamente, elas também vão requerer a posse de colônias nos continentes africano e asiático. Não é à toa que o chanceler da Alemanha, no caso agora o Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, realizou lá em 1883, a Conferência de Berlim, para estabelecer as normas para a divisão do continente africano entre as potências capitalistas europeias. Então nós temos no ar aqui rivalidades imperialistas e também disputas econômicas. Disputas econômicas envolvendo principalmente a Alemanha, que despontava como uma potência industrial e militar, e a Inglaterra, pessoal, a Inglaterra que era a número 1 do mundo capitalista. Ela se vê ameaçada agora após a unificação da Alemanha. Então você tem vários conflitos importantes antecedendo a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Você tem a questão da rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, por questões econômicas, por disputa por mercados consumidores na Europa. Você tem aí também uma rivalidade muito grande entre França e Alemanha, o chamado revanchismo francês. Existe rivalidade entre Itália e Áustria por questão de territórios. Temos rivalidades também do Império Russo, principalmente no que tange ao interesse na região da Península Balcânica. Aliás, a Península Balcânica era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Não é à toa que o estopim que vai marcar o início da Primeira Guerra Mundial ocorre justamente nos Balcãs, quando do atentado de Sarajevo, onde foi assassinado o arquiduque Fernando
Francisco de Habsburgo, o arquiduque herdeiro do trono áustrio-húngaro, foi assassinado por um jovem que fazia parte de uma organização nacionalista sérvia. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo e sua esposa Sofia. Pois bem, pessoal, o período que vai de 1870 até 1914 é conhecido como Pax Armada. Por que Pax Armada, professor? Porque é um período em que não vão ocorrer grandes conflitos militares na Europa, é um período de relativa paz, não há conflitos militares envolvendo as potências europeias, porém, todas elas estão se preparando muito bem para um possível conflito que estava prestes a acontecer. Não é à toa que nessa fase nós temos uma intensa corrida armamentista, aproveitando do desenvolvimento econômico e industrial, surgem novas armas, novos armamentos extremamente letais. A utilização da metralhadora, da granada, a utilização do lança-chamas, de armas químicas, o desenvolvimento do avião utilizado em atividades militares, navios de guerra, submarinos. Enfim, a tecnologia do próprio avanço da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, vai contribuir para um grande desenvolvimento bélico, com a produção de armas de destruição em massa. Muito bem, agora vamos conferir a maneira pela qual a VUNESP costuma cobrar esse tema relativo aos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Guerra Franco-Prussiana, travada entre 1870 e 1871, em que o exército francês havia derrotado o imperador Napoleão III, feito prisioneiro, o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, proclamou em pleno Palácio de Versalhes a existência do Segundo Reich, Segundo Império Alemão. O Império Alemão, quase meio século depois, a França escolheria este mesmo cenário para a ratificação do Tratado de Versalhes, que extinguiu o Império Alemão, pôs fim à Grande Guerra e, segundo muitos, deu origem à Segunda Guerra Mundial. Olha essa citação aí do professor Demétrio Magnoli, no livro Primeira Guerra Mundial. Está apresentando aqui as origens históricas da Primeira Guerra Mundial, ligadas à unificação da Alemanha, após a chamada Guerra Franco-Prussiana. Fala um pouco aqui do surgimento do chamado Segundo Reich, com a coroação do Kaiser Guilherme I, lá no Palácio de Versalhes, que vai gerar, por sua vez, o revanchismo francês, que é um dos fatores condicionantes que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Ao final dessa guerra, 1918, nós temos a reunião dos países vitoriosos, os países que compunham a chamada Tríplice Entente, vão se reunir em Paris e vão assinar em 1919 o Tratado de Versalhes, que é a chamada Paz dos Vencedores, que impôs pesadas, duras cláusulas contra a Alemanha. O Império Alemão ruiu ao final da Primeira Guerra Mundial. Comando da questão na sua tela. Acompanha comigo. Entre as tensões relacionadas ao Império Alemão que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é correto identificar. Muito importante você entender exatamente o que o examinador está cobrando de você. O que a banca está pedindo? Está falando sobre tensões político-militares, olha só, tensões relacionadas ao Império Alemão. Império Alemão, protagonista na Primeira Guerra Mundial. Fatores aí que contribuíram para a deflagração da guerra em 1914. Alternativa A.
As tensões nacionalistas na região dos países bálticos. O conflito com a Bélgica pelo acesso ao Mar do Norte e os impasses diplomáticos com a Holanda. Gente, aqui não estão listados tensões políticas importantes que tenham levado à ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Agora há pouco, no início da aula, eu listei para os senhores os principais fatores que deram origem à Primeira Grande Guerra. Letra B. A disputa com a Áustria-Hungria pelo acesso ao Mediterrâneo, o embate imperialista com a Itália por territórios na África e o problema de fronteira com a Polônia. Gente, não são fatores importantes. Vamos analisar? Primeiro lugar aqui, ó, a Áustria-Hungria era uma aliada da Alemanha. Nós tivemos a formação em fins do século XIX da chamada Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, pelo Império Áustrio-Húngaro e pela Itália. Portanto, a Alemanha e a Áustria-Hungria estavam unidas, estavam no mesmo bloco beligerante, a chamada Tríplice Aliança. Legal. Outro fator aqui, pessoal, não havia um embate imperialista envolvendo Alemanha e Itália. O embate imperialista que a Alemanha teve entre final do século XIX e começo do século XX foi com a França, é a chamada questão marroquina. A Alemanha e a França vão se rivalizar na chamada questão marroquina, disputa pelo território do Marrocos. Inclusive, é a Inglaterra quem vai arbitrar essas tensões. Perfeito? Então, também está errada a alternativa B. Excluímos já duas alternativas que não apresentam tensões relacionadas ao Império Alemão e ao início da Primeira Guerra Mundial. Vamos, então, para a letra C. A concorrência militar e industrial com a Inglaterra, as disputas territoriais com a França e as rivalidades com o Império Russo na região dos Balcãs. Agora sim, apresentamos uma alternativa que traz fatores preponderantes que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial. A concorrência, a disputa militar, a rivalidade econômica e industrial com a Inglaterra. Lembra que a Inglaterra, a principal potência do mundo capitalista, a Alemanha, que vinha crescendo de maneira avassaladora, já estava nos calcanhares dos ingleses. Então os ingleses estão se preocupando aí com esse crescimento da Alemanha, que promoveu um verdadeiro desequilíbrio das forças político-militares lá no continente europeu. Mudou o cenário geopolítico. A unificação da Alemanha mudou completamente esse cenário geopolítico, contribuindo para o aumento das tensões lá na Europa. Tá certo, então? Disputas territoriais com a França. Sim, lembra que eu falei para os senhores no início da aula que os territórios franceses de Alsácia e Lorena passaram para as mãos do Império Alemão? Então, gerou o revanchismo francês. E também as rivalidades da Alemanha com o Império Russo em relação à região da Península Balcânica, a região dos Balcãs, que em grande parte era administrada pelo Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro que era aliada da Alemanha. Pessoal, só que a Rússia tinha interesse também na região dos Balcãs, porque a Rússia defendia o chamado pan-eslavismo, um movimento que previa a união de todos os povos de origem eslava. Perfeito? Por outro lado, a Alemanha defendia o chamado pan-germanismo, defendendo a união de todos os povos de origem germânica. E a Alemanha também, senhoras e senhores, desejava construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá. A Alemanha
estava de olho a ter acesso aos poços de petróleo no Oriente Médio. Então criou as condições necessárias para que fosse deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Então pode assinalar a alternativa correta, a letra C. Aí, ó, letra C está correta. Mas vamos conferir as demais alternativas. Letra D. O embate com a Sérvia na fronteira oriental, a disputa territorial com a Suíça ao sul e a concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos. Ora, senhoras e senhores, essa afirmação está incorreta, completamente incorreta. Por quê? Primeiro, a Sérvia era uma aliada da Rússia. A Sérvia era uma aliada do Império Russo. Logicamente, a Sérvia era uma adversária do Império Austro-Húngaro, na região dos Balcãs. Disputa territorial com a Suíça. A Suíça, historicamente, sempre foi um país neutro. A Suíça permaneceu neutra na Primeira Guerra Mundial. E, finalmente, concorrência econômica e comercial com os Estados Unidos? Não, gente. Na verdade, a concorrência que existia do Império Alemão não era com os Estados Unidos. Essa concorrência era com a Inglaterra. Por essas e outras, a alternativa D está incorreta. E a letra E, o choque fronteiriço com a União Soviética, vamos até grifar União Soviética. O choque fronteiriço com a União Soviética, recém-formada, a disputa por rotas comerciais com o Império Turco-Otomano e o conflito étnico na Tchecoslováquia. Pessoal, essa afirmação está completamente errônea, porque é uma afirmação bastante anacrônica. Vamos analisar? Primeiro ponto, pessoal, como é que vai ter esse choque fronteiriço, essa disputa por áreas de fronteira entre a Alemanha e a União Soviética, se a União Soviética nem existia ainda nesse período? Lembremos que houve a Revolução Bolchevique, a chamada Revolução Russa, em 1917. Ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, aconteceu a primeira Revolução Socialista da história. A Revolução de Outubro de 1917, que acabou com o Império Russo e proclamou, posteriormente, inaugurada no ano de 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para os íntimos, União Soviética. Outro ponto importante aqui, gente. O Império Turco-Otomano também era um aliado do Império Alemão. O Império Turco-Otomano também vai participar da Primeira Guerra Mundial junto à Tríplice Aliança, liderada pelos alemães. E, finalmente, aqui, ó, conflito étnico na Tchecoslováquia. Pessoal, a Tchecoslováquia nem existia ainda. A Tchecoslováquia só vai surgir como país após a Primeira Guerra Mundial. Lá por 1918, 1919, surgem uma série de novos países lá na Europa, pessoal. Surge, por exemplo, Áustria, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Turquia, Estônia, Letônia, Lituânia, são novos países que surgem. O mapa político do continente europeu foi completamente alterado ao final da Primeira Guerra Mundial, por conta da falência de vários impérios. Gente, uma característica importante da Primeira Guerra Mundial foi o fim de vários impérios. O Império Russo acabou, o Império Alemão ruiu, o Império Austro-Húngaro foi para as cucuias, o Império Turco-Otomano, que já estava lá caidinho de elegância, acabou também. Então isso acabou contribuindo para uma grande alteração nas fronteiras políticas europeias. Surgimento de vários novos países, muitos dos quais totalmente artificiais,
como, por exemplo, a Tchecoslováquia, que reunia dois povos eslavos, os tchecos e os eslovacos. Bacana? Muito bem, pessoal. Vamos então continuar a nossa saga aqui pela Primeira Guerra Mundial. Entre as motivações, o que são essas motivações aí, professor? São fatores que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Entre as principais motivações, nós podemos citar os vários nacionalismos. Eu já citei para você, eu já falei agora há pouco, no início da aula, apresentei alguns dos principais nacionalismos, mas não custa falar novamente, pessoal. Nós temos, então, olha só, o revanchismo francês em relação à Alemanha, forte nacionalismo francês. Nós temos o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, um movimento que previa a união dos povos de origem germânica, sob a liderança alemã. Tínhamos também o chamado pan-eslavismo, movimento que previa a união dos povos de origem eslava, capitaneados, adivinha por quem? Pela Rússia. E tínhamos também a questão balcânica. Eu vou até colocar de uma outra forma, vou colocar nacionalismo balcânico. A questão dos Balcãs, balcânica, nacionalismo balcânico, pronto, nacionalismo balcânico, porque havia o desejo de autonomia, ou seja, o desejo de independência da Península Balcânica. Quem que controlava a Península Balcânica? A Península Balcânica era um dos territórios administrados pela Áustria-Hungria, pessoal. A Áustria-Hungria controlava boa parte daqueles territórios. Só que esses territórios, liderados pela Sérvia, vão reivindicar a autonomia. E quem vai apoiar essa autonomia da Península Balcânica sob a liderança da Sérvia é ninguém menos do que a Rússia, contrariando os interesses da Áustria-Hungria, que era uma aliada da Alemanha, fazia parte da chamada Tríplice Aliança. Muito bem. Outra motivação importante, as rivalidades capitalistas existentes naquele período, principalmente a já mencionada rivalidade Inglaterra e Alemanha. Temos também a competição imperialista, a disputa por territórios na África, na Ásia, as questões importantes envolvendo essas potências, como por exemplo a questão marroquina, onde França e Inglaterra disputavam essa colônia localizada no norte da África, o Marrocos. Temos disputas territoriais, como, por exemplo, a Itália, que reivindicava territórios ao norte da península, territórios que estavam sob o jugo austro-húngaro. Então, esses são motivos importantes que levam à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, questão na sua tela, mais uma questão VUNESP, questão padrão VUNESP para você ficar competitivo e conseguir um grande desempenho. Vamos lá. Podem ser apontados como motivos da Primeira Guerra Mundial ocorrida entre 1914 e 1918. Letra A. O nacionalismo europeu e a disputa por territórios entre as potências europeias. Pronto! De primeira já encontramos a alternativa correta. Aqui estão fatores, motivos que podem ser colocados como importantes na deflagração da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914. Mas vamos conferir as demais alternativas. Letra B. O crescimento industrial alemão e a invasão da Polônia pelos nazifascistas. Pessoal, a invasão da Polônia pelos nazifascistas, o exército alemão invade a Polônia em 1º de setembro
de 1939. Essa data assinala, por sua vez, o início da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Mas a gente está falando aqui do quê? Da Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918. Logo, essa alternativa B está incorreta. Letra C. O enfraquecimento econômico inglês e a ameaça russa aos interesses franceses. Errada. Primeiro lugar, pessoal. Quem era a principal potência do mundo capitalista até então? A Inglaterra. A Inglaterra estava enfraquecida? Não, a Inglaterra ainda sustentava o posto de maior potência industrial do mundo. O declínio da Europa vai acontecer ao final da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial é que essa hegemonia, essa supremacia europeia vai ser contestada com a ascensão de uma nova potência, que foi quem? Os Estados Unidos da América. A ameaça russa aos interesses franceses? Não, pessoal. Não, porque, olha só, Inglaterra, França e Rússia vão formar uma aliança militar chamada de Tríplice Entente. Então estavam do mesmo lado, França e Rússia. Errada a letra C também. Letra D. A resistência europeia ao domínio francês e o progresso tecnológico europeu. Nada disso. Até porque a potência hegemônica na Europa naquele momento histórico de início do século XX não era a França, era a Inglaterra. Errada a afirmação aqui, pessoal. Letra E, a corrida armamentista europeia e o revanchismo francês contra a Inglaterra. Gente, o revanchismo francês é até um dos fatores que levou à guerra. Mas esse revanchismo era em relação à Inglaterra? Não, professor. O revanchismo francês era em relação à Alemanha. Então também está errada a letra E. Muito bem, continuando a nossa aula, falando da Primeira Guerra Mundial, falando da Grande Guerra, nós temos então os dois principais blocos beligerantes que se formaram às vésperas do início desse conflito. No final do século XIX, formou-se a Tríplice Aliança. Vamos recapitular quais eram os países que compunham a Tríplice Aliança. Você tem aqui, olha só, Alemanha, Áustria-Hungria, na época era um país só, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, governado pelos Habsburgo, e Itália. Tríplice Aliança, então composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Tríplice Entente, que se consolidou no início do século XX, lá por volta de 1904, era composta, então, tinha lá a Inglaterra, a França e a Rússia. Inicialmente, nós tivemos uma união de forças entre França e Rússia, a Aliança Franco-Rússia. Depois, nós tivemos uma aliança entre França e Inglaterra, a chamada Entente Cordiale. E, posteriormente, já em 1904, esses três países vão se unir, vão unir forças para enfrentar a Tríplice Aliança, formando então a Tríplice Entente. Então são os dois importantes grupos militares formados, as duas alianças político-militares formadas antes da deflagração da Grande Guerra, que é, basicamente, como os senhores já bem sabem, uma guerra imperialista, uma guerra essencialmente imperialista. Aliás, quem cunhou essa expressão de que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista foi Lenin, Vladimir Lenin, o primeiro presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um dos líderes da Revolução Bolchevique de 1917. Por falar em 1917, é uma data importantíssima na ocorrência da Primeira Guerra Mundial.
tanto pela entrada dos Estados Unidos no conflito, os Estados Unidos que até então eram, de certa forma, neutros, os Estados Unidos assumindo uma posição de certa neutralidade, de certo isolamento em relação aos conflitos europeus. Isso muda em 1917. A bem da verdade, pessoal, precisamos dizer que os Estados Unidos não estavam tão neutros assim, na medida em que o país financiava a Tríplice Entente. Os Estados Unidos emprestavam capital para a Tríplice Entente, vendiam armamentos, forneciam mantimentos para a guerra. E quando os Estados Unidos percebem que há uma séria ameaça de que a Tríplice Aliança pudesse vencer essa guerra, depois dos Estados Unidos terem vários de seus navios mercantes bombardeados por submarinos alemães, eles não vão ter dúvida, eles vão entrar na Primeira Guerra Mundial, de corpo e alma. Isso acontece no ano de 1917. E a entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para o desequilíbrio das forças em combate, pessoal. A entrada dos Estados Unidos foi fundamental para a virada do jogo, para que a Tríplice Entente saísse vitoriosa da Primeira Guerra Mundial. Nesse mesmo ano, nós temos a saída da Rússia. A Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial. Nós já falamos aí que a Rússia fazia parte da Tríplice Entente. Era governada pela dinastia Romanov, o czar Nicolau II. Porém, a Rússia, mal preparada para essa guerra, enfrentou uma série de problemas, muitas baixas militares, a fome graçou pelo país. A Rússia enfrentou uma série de problemas, o que acabou contribuindo para a eclosão da Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique de outubro de 1917, liderada por Lenin, por Trotsky, que vai, entre outras coisas, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Está lembrado que eu falei que é o Lenin que vai criar essa expressão imperialismo, que vai falar que a Primeira Guerra Mundial é essencialmente uma guerra imperialista? Então, se é uma guerra imperialista e a Rússia estava virando um país socialista, por que é que ela ia participar da guerra? Então, quando os bolcheviques chegam ao poder, primeira coisa que eles vão fazer, não é? É retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E como é que se retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial? Assinando um tratado de paz com a Alemanha. O Tratado de Brest-Litovsk, que teve atuação preponderante do Leon Trotsky, representando os interesses russos. E a Rússia abre mão de vários territórios, pessoal, vários territórios que pertenciam ao Império Russo são entregues à Alemanha a título de indenização. Afinal de contas, a Rússia, naquele momento, vivia um clima de guerra civil. O Exército Vermelho, dos bolcheviques, contra o Exército Branco, que, inclusive, vai receber apoio de outras nações europeias. Perfeito? Muito bem, então o ano de 1917 é fundamental nos destinos da Primeira Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que alternativa A envolveu interesses isolados da Alemanha com relação ao comércio das armas na África. Então quer dizer que a razão pela qual iniciou a Primeira Guerra Mundial são alguns fatores isolados, alguns interesses assim periféricos do Império Alemão que só estavam interessados em comercializar armas na África? Nada a ver. Afirmação incorretíssima. Vamos já eliminando essa alternativa. Letra B. O Brasil não teve nenhuma participação, ao contrário do ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Olha, cuidado com essa palavrinha aqui, pessoal. Não. O Brasil
não participou assim de forma efetiva, assim com um grande protagonismo na Primeira Guerra Mundial, mas houve sim um envolvimento do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil mandou uma comissão médica, enviou médicos e enfermeiras lá para os campos de batalha, e o Brasil também foi responsável pelo patrulhamento do Atlântico Sul. Logo, o Brasil teve uma participação coadjuvante, é verdade, mas o Brasil também teve uma participação na Primeira Guerra Mundial. Letra C. Ficou assim conhecida por ter sido a primeira guerra europeia nos últimos 2 séculos. Então, quando você fala dos últimos 2 séculos, você está falando ali, ó, do século XIX e do século XX. Ora, pessoal, ao longo do século XIX, ocorreram várias guerras no continente europeu. As guerras napoleônicas, no início do referido século. Nós podemos citar também a Guerra da Crimeia, envolvendo lá a Rússia, a França, a Inglaterra. Nós podemos citar a Guerra Franco-Prussiana, que consolidou o processo de unificação da Alemanha. Então, está errado também a letra C. Vamos para a letra D. Contou com a participação efetiva dos Estados Unidos no seu desfecho, já no início dos anos 20. Gente, acabamos de falar, quando é que os Estados Unidos entram? Quando é que os Estados Unidos entram com a participação efetiva na Primeira Guerra? 1917. 1917 não é início dos anos 20, né, pessoal? É final dos anos 10, então também está errada. Por exclusão, a alternativa correta é a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Tá aqui, ó, pessoal. Foi fruto, dentre outros fatores, do revanchismo francês em relação à Alemanha. Esta questão estava tranquila, né, pessoal? Muito bem, a alternativa correta, letra E. A Primeira Guerra Mundial envolveu, de um lado, as potências centrais e, de outro lado, a Entente Cordiale. As potências centrais, pessoal, também podem ser chamadas de Tríplice Entente. Beleza? Então, se aparecer na prova lá, potências centrais, está se referindo à Tríplice Aliança, ok? Então, eu vou repetir. Potências centrais é o mesmo que Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e também pela Itália. Só que a Itália põe um asterisco bem grande aqui, pessoal. Por quê? Olha, lembra que a Itália ainda tinha rivalidades territoriais com a Áustria-Hungria por conta das províncias irrentinas? Beleza, tinha rivalidade italiana, austro-húngara. Por isso que no início da guerra, quando começou a guerra mesmo? A guerra começou em 1914. Então, ao início da Primeira Guerra Mundial, a Itália ficou lá em stand-by. A Itália ficou ali em cima do muro, ficou aguardando uma oportunidade de ouro para entrar nesse conflito. E a Itália, a bem da verdade, acabou sendo seduzida. A Itália ouviu o canto da sereia. Na verdade, a Itália foi subornada pela Entente Cordiale. A Inglaterra chegou no ouvido da Itália e falou: "Ô, Itália, vem cá para cá pertinho aqui. Olha só, você não quer participar do nosso lado aqui na guerra? Pô, participa para o nosso lado. Vem encerrar força conosco, fecha com a gente, vem fazer fechamento com a gente, que a gente vai vencer essa guerra. E a gente vencendo essa guerra, prometemos para você uma série de colônias. As colônias da Alemanha a gente entrega de mão beijada para você. E aí, topa? Vai encarar?" Então, a Itália é seduzida, a Itália é subornada pela Tríplice Entente, né, a chamada Entente Cordiale. Então, o que vai acontecer? A Itália literalmente vira casaca, pessoal. A Itália troca de lado, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale. Em relação à Primeira Guerra Mundial, nós temos 2 fases com características
bem específicas cada uma delas. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial é conhecida como Guerra de Movimento, ali entre 1914 e 1915, uma fase de mobilização e de grande movimentação das tropas beligerantes, avançando sobre os territórios inimigos. Porém, por conta do grande equilíbrio de forças bélicas e também de número de soldados entre as potências centrais e a Entente Cordiale, nós vamos ter a segunda fase da guerra, entre 1915 e 1918, conhecida como Guerra de Trincheiras ou Guerra de Posição, onde os soldados de ambos os lados, em conflito, vão cavar aqueles imensos fossos, as trincheiras, vão proteger essas trincheiras com sacos de areia e também com arame farpado e vão ficar ali posicionados, esperando o inimigo, na espreita do inimigo. Só que as trincheiras eram ambientes extremamente insalubres. Por quê? Porque constantemente as trincheiras ou estavam cheias de lama, ou estavam cheias de neve, e aí proliferavam piolhos, proliferavam-se também os ratos, proliferavam-se doenças terríveis, cadáveres em estado de putrefação, estado avançado de putrefação. Então, quer dizer, faltava água potável, faltava remédio, faltava alimento. Gente, era um verdadeiro inferno, as chamadas trincheiras. Era uma angústia terrível para os soldados envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, a segunda fase, a fase da Guerra de Trincheiras, foi extremamente sanguinária, extremamente letal para ambos os lados. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós temos a assinatura de vários tratados de paz. Tratados pessoal, que vão contribuir para a mudança no mapa político europeu, vão acabar vários impérios, vão mudar as fronteiras do continente europeu, e o país que é considerado o responsável pela eclosão da guerra vai pagar pesado, gente. A Alemanha é a grande responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial e ela vai ter que cumprir duríssimas cláusulas, pagar pesadíssima indenização aos países vitoriosos. A Alemanha vai ter que devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. A Alemanha perde território, inclusive para a Polônia, o famoso corredor polonês. A Alemanha tem que reduzir o seu exército para apenas 100 mil homens. E a Alemanha fica impedida de produzir armamento. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que as cláusulas extremamente rigorosas do Tratado de Versalhes contra a Alemanha vão contribuir, vão deixar um campo fértil para que, nas décadas posteriores, a Alemanha entre em crise. A República de Weimar, que substituiu ao Império Alemão, não teve condições de sustentar uma estabilidade política e econômica por conta dessas pesadas indenizações. Então nós vamos ter o crescimento do desemprego, a diminuição da produção industrial, o crescimento de grupos de esquerda, comunistas, e de grupos de direita, fascistas. No caso da Alemanha, aí os nazistas, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido nazista, comandado por Adolf Hitler. Então, o avanço do nazismo na Alemanha é fruto também das pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes, que vai gerar agora um sentimento de revanche na Alemanha, certo?
Muito bem, vamos conferir então a questão para a gente fixar muito bem o conteúdo. Considere os textos. A crise balcânica de 1914 precipitou a guerra entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Todos acreditavam que essa luta seria rápida, mas ela se transformou numa guerra de desgaste de trincheiras. Citação aqui do professor José Jobson de Arruda. Mas também temos uma citação aqui do nosso amigo historiador Eric Hobsbawm, que diz o seguinte: ela começou como uma guerra essencialmente europeia, entre a Tríplice Aliança de França, Grã-Bretanha e Rússia, de um lado, e as chamadas potências centrais, a Tríplice Aliança, Alemanha e Áustria-Hungria, do outro. Você vê que já não tem a Itália aqui, porque a Itália virou a casaca, né, galera? Com a Sérvia e a Bélgica sendo imediatamente arrastadas para um dos lados devido ao ataque austríaco. No caso aqui, né, o ataque austríaco se deu contra a Sérvia, que na verdade detonou a guerra. A primeira e o ataque alemão a segunda. A Bélgica foi atacada, apesar de sua neutralidade. A Bélgica foi atacada pela Alemanha, como parte da estratégia de guerra da Alemanha, que era, primeiro, conquistar a frente ocidental, invadir lá a Bélgica, invadir a França e depois derrotar a Inglaterra, para só então se voltar para a frente oriental e derrotar a Rússia. Só que esse plano alemão não deu certo. Comando da questão: os textos apresentam aspectos históricos de uma guerra na qual, alternativa A, as duas superpotências vitoriosas iniciaram uma disputa hegemônica no mundo, ampliando suas áreas de influência. Incorreta essa alternativa A. Por quê? Porque essa frase está fazendo uma alusão ao período denominado de Guerra Fria. E a Guerra Fria, aquele antagonismo entre capitalismo e socialismo, entre 1945 e 1991, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Então não vamos confundir. Não vamos trocar as bolas aqui. Está errada. Nada a ver, então. Não tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Letra B. Os países aliados conseguiram barrar o avanço das forças militares e expansionistas governadas por regimes de ideologia fascista. Errada também, pessoal. Novamente é uma frase que faz referência a um outro contexto histórico que não a Primeira Guerra. Está falando da Segunda Guerra Mundial. E quando ele fala de regimes de ideologia fascista, está se referindo a Itália e Alemanha, países que compunham o eixo. Então está errado também, vamos excluir a letra B. Letra C. As potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pelo conflito mundial, obrigando-a a assinar o Tratado de Versalhes, perder territórios, diminuir sua produção de armamentos, diminuir o número de soldados combatentes, devolver Alsácia e Lorena para a França e permitir a existência do chamado corredor polonês, porto de Danzig, para a Polônia. Tudo certo, está aí. A alternativa correta, então, letra C. Vamos assinalar aqui a alternativa correta. Letra D, a Alemanha nazista foi derrotada pela estratégia de terra arrasada adotada pelo Exército Vermelho da União Soviética. Gente, esta é mais uma afirmação referente à Segunda Guerra Mundial, a invasão alemã sobre o território soviético, não é? Quebrando o pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, gerando sangrentas batalhas como a Batalha de Stalingrado.
Mas isso é Segunda Guerra, meu amigo. E a gente está falando de Primeira Guerra aqui. Letra E. A Rússia conseguiu derrotar as forças armadas da Inglaterra e da França com a ajuda econômica do Império Austro-Húngaro. Tudo errado, né, pessoal? Faça-me o favor. Primeiro, a Rússia fazia parte da Tríplice Entente junto da Inglaterra e da França. Segundo ponto, a Rússia conheceu sucessivas derrotas na Primeira Guerra Mundial, tanto é que contribuiu para a eclosão de uma revolução em seu território, que acabou com o Império Russo e fez surgir posteriormente uma república socialista, a União Soviética. Outro ponto, não há uma ajuda econômica do Império Austro-Húngaro, até porque o Império Austro-Húngaro era um inimigo da Rússia. Pronto! E agora a gente fala sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é importante também, anota no seu caderno aí, pessoal. Os Estados Unidos participaram da Primeira Guerra Mundial ao final, ao finalzinho da guerra. Os Estados Unidos entram em 1917, a guerra acaba no ano seguinte. E aí o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, apresentou os chamados 14 pontos de Wilson, que seriam propostas para manter a paz mundial. Só que a França não vai aceitar todas as cláusulas dos 14 pontos de Wilson, porque a França, lembra do revanchismo francês? Adivinha quem é que a França queria ferrar? Quem é que a França queria danar a vida? A Alemanha, lógico. Portanto, ao final da Primeira Guerra Mundial, nós temos a assinatura de tratados de paz. Só que é a paz dos vencedores, pessoal, visando ferrar com a vida da Alemanha e da Áustria-Hungria e do Império Turco-Otomano também. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, nós temos a perda da hegemonia econômica da Europa. A guerra foi travada basicamente em solo europeu. O teatro de operações da Primeira Guerra Mundial se concentrou basicamente em solo europeu, gente. Então a produção industrial foi paralisada, a produção agrícola caiu bastante, houve pelo menos cerca de 10 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados. Então você tem o desemprego que aumentou no contexto final, então há uma falência econômica da Europa. A Europa vai demorar para se reerguer economicamente. É por isso que nós temos a ascensão econômica dos Estados Unidos. Os grandes impérios da Europa vão literalmente ruir. O Império Alemão acabou, dando lugar à República de Weimar. O Império Russo acabou, dando lugar à União Soviética. O Império Austro-Húngaro foi para as cucuias, se fragmentou, surgiram vários países. Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, surgiu a Polônia, surgiram as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia. Surgiram vários novos países, o mapa europeu mudou completamente. Novos países surgiram nesse contexto histórico. E um outro fator importante foi a criação de um organismo internacional cuja principal missão seria zelar pela paz mundial, evitar a eclosão de uma nova guerra mundial. Esse organismo se chamava Sociedade das Nações ou Liga das Nações. E esse organismo foi basicamente controlado pela França e também pela Inglaterra. Os Estados Unidos não quiseram participar da Liga das Nações porque os 14 pontos de Wilson, a proposta do presidente dos Estados Unidos para uma paz duradoura no mundo, não foram aceitos na sua integridade.
Perfeito? Então a Liga das Nações nasceu já como uma instituição bastante fraca. E ela foi incapaz de preservar a paz no mundo. Apesar de adotar uma política de apaziguamento ao longo das décadas de 1920 e 1930, a Liga das Nações acabou fracassando no seu intento, porque 20 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, que já havia sido bastante sanguinária, nós tivemos o início da Segunda Guerra Mundial, que foi mais catastrófica ainda. Beleza? Questãozinha pra gente aqui, questão VUNESP. Padrão VUNESP, professor. Vamos nessa. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, destaca-se: alternativa A, o início do domínio europeu no continente africano. Não, aqui está incorreto, pessoal. Quando é que você tem o início do domínio do continente europeu, do domínio europeu sobre o continente africano? Nós podemos citar desde a época das grandes navegações. E esse domínio foi intensificado na fase do chamado imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, que é a busca de colônias fornecedoras de matérias-primas para as indústrias europeias. Então, esse domínio europeu lá na África já tinha, pelo menos no século XIX, já tínhamos vários territórios no continente africano que estavam sujeitos ao jugo europeu. Então está errado, vamos excluindo a letra A. Letra B, a emergência da China como potência econômica mundial. Não, gente, não é a China que desponta como grande potência. A ascensão verificada nessa época é dos Estados Unidos da América. Se tem uma nação que você pode colocar como grande vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, é, logicamente, os Estados Unidos da América. Está errado também, letra B, fora. Letra C, o surgimento de novos países na Europa. Surgiu Polônia, Áustria, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Tudo isso aí lá na onde? Surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a afirmação correta, letra C. Letra C de casa, beleza, aí tá certíssimo. Letra D, a bipolarização do mundo entre o bloco liberal e o comunista. Não, galera. Esse antagonismo, essa oposição binária capitalismo-socialismo acontece após a Segunda Guerra Mundial, quando tem início uma fase histórica conhecida como Guerra Fria. Mas, cara, presta atenção. A gente está falando de Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Então não tem nada a ver com Guerra Fria, tá? Porque após a Primeira Guerra Mundial nós temos o período chamado de entreguerras, onde teremos, entre outras coisas, a falência do capitalismo liberal, a ascensão dos Estados Unidos com o American Way of Life. Depois nós temos a eclosão da crise de 1929, a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a ascensão de regimes nazifascistas, primeiro na Itália em 22 com Benito Mussolini, depois na Alemanha em 33 com Adolf Hitler. E letra E, o auge do processo de globalização da economia. Gente, o auge do processo de globalização da economia começa na segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, única alternativa correta, letra C de casa. Muito bem, pessoal, chegamos então à reta final da nossa aula, onde nós revisamos tudinho que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial para ter um grande desempenho no dia da sua prova. Então, se você gostou, já vai deixando aí a sua avaliação para essa aula, gente. E é o seguinte, você só vence amanhã se não desistir hoje.
Pense nisso. Um grande abraço a todos e até a próxima.